Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, o seu dia. Que seja maravilhoso, cheio de graça, de favor, de ânimo. Então, levanta e anda. Levanta com fé. Olha aqui, ó. Relembre o passado para mim. Quais as sementes que você tem plantado? Vamos discutir a sua causa? Apresente o caso para provar sua inocência. Ei, olha o amor de Deus. Ele nos chama para uma conversa. Vem, chega perto. Apresenta a sua causa, a sua demanda. Mostra para mim. Vamos conversar. Não é incrível? É incrível. Relembra o passado. Bom, se eu acredito que eu tenho razão, então eu vou mostrar para Deus as sementes que eu tenho plantado. Olha o que ele diz, ó, relembra o passado para mim. Quer dizer, então me conta. Aí, qual é a sua perspectiva, sua visão? Como é que você tem visto? Como é que você vê a sua vida? Como é que você tem visto tudo? Relembra para mim o seu passado. Quais as sementes que você tem plantado? Porque tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Vamos discutir a sua causa. Bom, Deus está dizendo que está disposto a discutir a sua causa. Você tem razões para apresentar a Ele? Apresenta. Então, apresenta. Gente, eu me lembro de uma vez que eu estava bem chateada. Sabe quando você espera uma coisa, vem outra, igual o pessoal de Ageu, né? Você planta muito, mas colhe pouco. E aí estou eu lá falando com Deus. E o Senhor me deu exatamente essa escritura. Né? O que ele estava dizendo? Tá bom, Cléo. Então relembra para mim o passado. Me mostra o que você tem plantado. Apresenta a sua causa para mim. Apresente o caso para provar a sua inocência. Se você tem razão, então apresenta para mim. E à medida que eu fui, mergulhando após essa escritura que me deu visão, eu comecei a ver coisas simples que eu não tinha obedecido. Situações que eu tinha passado por cima, que eu tinha ignorado, que eu não havia dado a resposta certa. Então é fácil, né, liberar expressões como: não foi isso que eu plantei. Será? Eu não esperava isso. Bom, mas o que você esperava? Eu esperava o melhor. Tá, mas você só esperou ou você agiu em conformidade com a palavra? Porque dizer que eu espero o melhor, obviamente que eu estou esperando o melhor, mas é tolo pensar que eu vou lançar uma semente no solo da minha vida e no final eu vou colher o que eu quero. O que aconteceu com o pessoal de Ageu? Eles ignoraram a ordem de reconstruir o templo. Quando veio uma pressão, eles pararam a reconstrução. E o que eles fizeram? Pegaram os recursos e foram aplicaram nas suas casas, nos seus projetos, nos seus sonhos.
e abandonaram o lugar da adoração. O que eles fizeram? Eles deixaram a parte espiritual. Quando você deixa a sua parte espiritual, inicialmente, parece até que você está indo bem. É um engano. Satanás trabalha dessa forma. E Deus também é longânimo. E algumas pessoas, elas confundem a longanimidade de Deus com impunidade. Então a pessoa está lá plantando uma semente de negligência, distante de Deus, ela não está priorizando a Deus, ao invés dela se concentrar na reconstrução do templo, da parte espiritual, reconstruir, restaurar o altar, que é a sua parte espiritual, reconstruir o templo, que era a parte mais importante, porque se o espiritual vai bem, todo o resto vai caminhar bem. Não, o pessoal nos dias de Ageu ignoraram, deixaram a reconstrução, foram cuidar dos seus assuntos, né? O próprio Senhor fala, bom, vocês abandonaram o meu templo e foram construir suas casas luxuosas, cada um se preocupou com seus projetos, né? Com as suas próprias casas, com os seus projetos, com aquilo que agradava a carne. Aí alguém vai dizer assim, mas eu não posso me preocupar com a minha casa, com a construção da minha casa. Não, não é isso. Não é isso. O problema é que eles abandonaram a parte espiritual, o lugar da adoração. Quando eles abandonaram a reconstrução do templo, eles deixaram de dar prioridade a Deus e foram dar prioridade aos seus próprios projetos e assuntos. Inicialmente, parecia que estava dando certo. Tanto que a Bíblia fala que eles construíram as casas deles. Quer dizer, construíram. Mas a que preço? Quantas vezes eu falei isso para pessoas? Tá bom, você até conseguiu isso aqui, mas a que preço? Passando por cima da vontade de Deus? Passando por cima do que Deus direcionou você a fazer? Não priorizando a Deus? Ignorando o chamado do Senhor? A que preço? Não é? Eu vi gente construir, mas construir na areia. Eu vi gente fazer coisas grandiosas, mas a um custo muito alto, tirando de Deus. Tirou de Deus. E quando você tira de Deus, meu querido, você terá problemas. Você terá problemas. Eu nunca vi diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela se cumpre. E aí, o povo até construiu. Mas se não for, o que o salmista diz? Se não for o Senhor o construtor, em vão você vai trabalhar na construção. Quer dizer, aquela construção, por fim, ao invés dela trazer alegria, ela traz tristeza. Gente, eu já vi pessoas que quando elas conquistaram algo que elas queriam muito, elas ficaram deprimidas. Por quê? Porque elas até construíram, conquistaram, mas o custo daquilo foi muito alto. Foi à custa da vida espiritual, às vezes da família. A pessoa teve perdas tão grandes que ficou evidente que não valeu a pena. Ela tirou de Deus. É o que eu mais vejo. A pessoa tira de Deus. Então, ela agora está na construção do projeto dela, do sonho dela, mas à custa da vida espiritual. Ela deixa Deus. Ela agora não tem mais tempo para Deus. Outro dia, né, sentimos falta de alguém.
não estava vindo aos domingos. E o assunto foi esse, então eu trabalho, escuta, eu trabalho a semana toda, eu estava muito cansada. Tá, você não faltou ao trabalho? Não faltou? Não, não. Mas ao culto você pode faltar. Na reunião de Santa Ceia você pode faltar. Tudo bem, não tem problema. Tá vendo? Por quê? Porque o teu Deus é Mamom. O teu Deus é Mamom, não é Deus, o Deus vivo. O que compete pelo coração do homem não é Satanás, é Mamom. Por Mamom, as pessoas fazem qualquer coisa. Elas trabalham além, elas fazem hora extra, elas arrumam tempo, energia, disposição para o evento da empresa, para o trabalho tal, para não sei o quê. Elas arrumam, elas têm energia, elas têm força. Mas no domingo, não. Eu estava muito cansado. Para Deus você está cansado, né? Para o dinheiro não está. Então, essa é a resposta que algumas pessoas têm dado para Deus. E aí elas perguntam, por que eu estou perdendo minha família? Por que a minha casa está assim? Por quê? Por quê? Porque Deus não é a sua prioridade. Você abandonou a reconstrução do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se esse templo for destruído, se você destrói com o templo do Espírito Santo, você vai ser destruído. E tem gente que tem destruído. Ele não dá mínima importância para a sua vida espiritual. Para Deus são migalhas que são oferecidas. E aí o pessoal de Ageu pegou todo o recurso que Ciro tinha dado para a reconstrução do templo, pararam a reconstrução e foram construir os seus projetos. Tiraram de Deus e foram para os seus projetos. A Bíblia fala, né, suas casas luxuosas. Então, eles foram para as suas casas luxuosas e decorações luxuosas e não sei o quê. Aí, 18 anos depois, vem a palavra do Senhor pela segunda vez. Vocês dizem que ainda não é tempo de reconstruir o templo. Mas o Senhor estava dizendo, mas vocês já estão atrasados. Olha onde os seus caminhos os levaram. Vocês plantaram muito, mas colheram pouco. O céu cerrou, porque a atitude deles mexeu com a natureza. A incredulidade, a falta de compromisso com Deus, trava tudo, cerra o céu. Vocês ganham, mas o que vocês ganham entra num saco furado. Então o Senhor vai mostrando, tá vendo? Vocês estão frustrados, vocês se vestem, não se aquecem, comem, não se fartam. Quer dizer, o povo estava mal. Insatisfeito, vazio, com as suas casas luxuosas. Eles não eram, então não era para estar feliz? Não, você nunca vai estar feliz se você tirar de Deus. Você vai chegar num ponto de ver que você correu, morreu na praia. Não foi a lugar nenhum. Não, aliás, vamos voltar para Salomão. Quando Salomão se distraiu do propósito, ele começa a falar. É um grande vazio, uma grande inutilidade, nada faz sentido, é correr atrás do vento. Mas espera aí, Salomão, não era para você estar feliz? Olha quantos projetos que você tem empreendido. Você tem, olha aí, olha que pomar, olha que harém. Olha quantos romances,
quantos cantores para alegrar sua alma. Olha o jardim que você plantou, a floresta que você plantou. Olha quanto gado e quanto rebanho você... Olha a sua provisão diária. Sua mesa é um banquete, tem um banquete todos os dias. Você tem pessoas importantíssimas comendo com você, vindo de toda parte. Então agora Salomão tem riqueza, como ninguém nunca tinha tido antes, poder, honra, sabedoria. Bom, já está perdendo a sabedoria, porque a Eclesiastes já tinha sido corrompida, né? Mas tinha fama. E ele está o quê? Vazio, amargo, insatisfeito, porque ele descobriu, como ele disse, vamos repetir as palavras de Salomão, grande vazio. Ué, mas não era para você estar preenchido com tantos empreendimentos maravilhosos? Você tem um bosque só para você? Você tem um harém com 1000 mulheres? Você tem cantores especiais que cantam para alegrar sua alma? E você está dizendo que tudo é uma grande inutilidade, um grande vazio, que nada faz sentido. Está escrito assim, gente. É correr atrás do vento. Pois é. E aí ele termina o livro dizendo que agora que eu já experimentei tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus. Eu tive tudo. Eu fui a lugares, eu vivi experiências que ninguém nunca tinha vivido. Mas a conclusão é o seguinte: a única coisa que satisfaz a vida de uma pessoa é Deus. É Deus. E o pessoal de Ageu também entendeu isso. Eles não estavam morando nas suas casas luxuosas? Estavam. E por que eles estavam tão vazios? E o céu cerrou, e a coisa não ia, e travou tudo, e plantaram muito, mas colheram pouco, e até ganhavam dinheiro, mas o dinheiro sumia. Porque eles abandonaram a parte mais importante, a parte espiritual. Então talvez você está aí e dizendo, ai, mas não foi isso que eu plantei, ai, eu não esperava isso, ah, não. E alguns ainda dizem, nossa Deus, mas não era para tanto, não foi para tanto, Deus, o Senhor sabe do meu coração. E Deus está dizendo, a fé sem obras é morta. Eu não passo por cima da minha palavra. Quando você ignora a minha palavra, você tem problemas. Então, já que você diz que tem razão, vamos lá, relembre o passado para mim. Então vamos voltar, vamos falar com o pessoal de Ageu. Tá bom, então vocês têm razão. Vamos voltar 18 anos. O que vocês fizeram nestes 18 anos que tudo começou a dar errado? Mas é que a gente sofreu uma perseguição. Ah, tá. E isso é motivo para vocês abandonarem o projeto de Deus? Abandonarem a Deus? Vocês não abandonaram os seus projetos pessoais, né? Vocês não pararam de comer, né? De beber, de dormir. Suas construções? Vocês não pararam nada que diz respeito a vocês? Não, Senhor, então. Vocês só não têm tempo, energia, dinheiro para mim, não é? Não é? Aí vocês perguntam por que vocês plantaram muito e colheram pouco? Por que o dinheiro está entrando num saco furado? Vocês pegaram os recursos que eram para o meu templo e aplicaram nos seus projetos pessoais. Quer dizer, você para de dizimar, você para de ofertar, você para de cultuar, você para de fazer algo relevante que tem poder de mudar a sua vida e está perguntando por que sua vida está assim? Você planta negligência
insensatez e pergunta por que você está colhendo frustração? Hã? Vamos falar com Salomão, então. É tudo inútil, é tudo um grande vazio, não faz sentido, nada faz sentido, é correr atrás do vento. Salomão, por que você está amargo assim? Ah, porque nada faz sentido para mim. Vamos voltar um pouco, Salomão? Ei, Salomão, volta. Veja onde é que você caiu. Veja onde é que você caiu. Não foi a palavra do Senhor para o anjo da igreja de Éfeso? Olha, eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Volta. Veja onde você caiu. Volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras, quando eu era prioridade na sua vida. Você não tem mais prazer em mim, porque a fome, ela não acaba, ela só muda. Ela só muda. Quando o pessoal de Ageu perdeu a fome por Deus, é porque agora estava com fome dos seus projetos pessoais. Quando Salomão perdeu a fome por Deus, é porque agora ele estava com fome de fazer aquilo que a sua carne queria. Então, relembre o passado para mim. Quais as sementes que você tem plantado? Você tem me buscado em primeiro lugar? Porque eu disse, não se preocupe com nada, apenas me busque em primeiro lugar e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Então, relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Eu quero discutir a sua causa. Apresenta os seus motivos e as suas razões. Apresente o caso para provar sua inocência. Realmente você tem razão? Você é inocente? Tá tudo certo? Mostra para mim. Mostra a semente que você tem semeado. Apresenta as escolhas que você tem feito. Você tem sido como Davi? Não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Ou você só oferece como Caim, as sobras. Você oferece uma oferta como Abel, das primícias e que tem sangue? Ou você oferece do que sobra e depois ainda fica de bico? Revoltadinho igual Caim. E Deus está falando, se você fizer direito, vai ter aceitação para você. Mas do jeito que você está fazendo, não, eu não estou aceitando nem você, nem sua oferta. Porque você está dando as sobras para mim. Você dá sobras. E algumas pessoas só dão as sobras. Ele não ora, ele não busca. Ele fala com Deus assim, quando os olhos já não conseguem mais ficar abertos. Ele oferece o que dá, quando dá, se der. Não sei, Deus não é minha prioridade. E agora eu estou reclamando do meu resultado? Por favor, para. Deus ama você. E Ele está aqui tendo uma conversa com você. Você sabe disso, né? Ele está colocando luz nas suas trevas. Ele está dando a perspectiva certa para você. Quais as sementes que você tem semeado no solo da sua vida? Palavras são sementes, elas criam o nosso futuro. Decisões, atitudes, escolhas são como sementes. Então, quais as decisões que você tem tomado? Quais as escolhas que você tem feito? O que o Senhor falou? Escolham a vida. Escolham a vida. Eis que coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida. Eu sou a vida de vocês. Para que vocês e seus filhos vivam, para que a sua descendência seja poderosa. Escolha me buscar, me priorizar. E então você vai ver o resultado na sua vida.
Vamos. Deus está falando com você. Relembre o passado para mim. Como você tem vivido? Vamos discutir a sua causa. Deus está aqui aberto a discutir. Fala com Ele. Apresente o caso para provar sua inocência. Deus quer ouvir. Você tem o que apresentar a Deus? Porque Salomão no final não tinha. O pessoal de Ageu também não tinha. E muitos outros na Bíblia. Reclamaram do resultado. Mas nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Mas hoje você pode fazer uma risca no chão e se levantar, decidido a correr para Deus e a honrá-lo, a priorizá-lo acima de tudo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha colocado luz, clareza, dado a perspectiva certa, discernimento, a visão que ela precisa para se levantar e se alinhar com o Senhor. Porque não adianta reclamar. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Não adianta eu dizer, não foi isso que eu plantei, porque a palavra de Deus deixa claro que não há injustiça. Há semeaduras e colheitas. E muitas vezes não prestamos atenção no que estamos plantando e depois não queremos colher. Mas tudo que o homem plantar, isto também colherá. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de entendimento, discernimento e clareza. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância na vida destes fiéis e onde este programa estiver chegando, que esta palavra tenha colocado luz no entendimento do teu povo e dado a força para que cada um se levante e se alinhe com a verdade. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje temos clamores às 7, às 19h30, amanhã Casa Firme. E assim nós vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir. Se ele não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2025. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2026? Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2025 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Propósito da mudança.